Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso mais um Resenha Espírita, hoje de número 9. Hoje nós temos um tema muito especial. Hoje nós vamos aqui receber com o maior carinho a doutora Deusa Samu, que vai nos falar sobre luto, perda de entes queridos. Primeiramente, quero saber como é que vocês passaram o final de semana, tá tudo certo? Aqueles que já estão aí, enquanto o pessoal vai entrando, me dê um retorno do meu áudio, imagem, mostra para mim como é que tá aí. Boa noite, Kátia. A Shirley, boa noite. Márcia, a Ju tá aí já também. Ju, obrigado pela presença. Pessoal, nós temos aí a nossa querida Luísa, juntamente com a Eliane, no chat para auxiliar qualquer coisa, pode recorrer a elas, tá? Elas estão sempre prontas a ajudar. Carlos, obrigado pela sua presença, viu? Hoje a Bruninha também está com a gente, ela super bem ouvindo, isso é bom. Obrigado, viu, Carlos? Obrigado pela presença também. Não esqueçam de curtir e compartilhar, tá? Para que possa chegar até a outras pessoas. Opa, chegou a Francine também já está aí, a Vilminha, ela está aí. Silvinha, boa noite, Silvinha. Tudo bem? Ótimo. Ok, então, pelo som, muito obrigado pelo retorno, tá? E agora também nós temos um canal no YouTube, foi feito hoje, tá? A Lady Paula Espiritismo Kardec no YouTube. Nós vamos deixar armazenado essas lives lá. E desde já, quem puder, eu agradeceria quem puder colocar para a gente a sua inscrição. Dá um clique lá no sininho também, tá? Na hora que entrar algum vídeo novo, vocês ficarem sabendo. E aí a gente vai colocando bastante vídeos lá para vocês acessarem. O pessoal de Macaubal também está chegando. Grande Macaubal, Ana Martins está aí, olha lá. Chegou o Ivo Brejo, grande Ivo. Obrigado pela presença, viu? É isso aí, então vamos lá. Olha, vamos fazer uma prece, tá? Enquanto o pessoal vai chegando. Quero convidar a todos para que tirem um pouquinho a mão do celular. Isso. Tira a mão do desktop, do notebook, do tablet. Dá aquela respirada funda, solta devagar. E vamos nos conectar à nossa tela mental, vamos trazer à nossa tela mental a doce figura de Jesus, nosso irmão maior. Eu sempre digo, o amigo certo das nossas horas incertas. Senhor Jesus, te rogamos, com permissão do Pai Celestial, que vós, confiado na tua afirmativa em Mateus, onde 2 ou mais estivessem reunidos, em teu nome, ali vós estareis. Aqui te rogamos, Senhor, a presença, não só aqui, mas a todos que estão espalhados pelo exterior, pelo Brasil todo, enfim, todos aqueles que estão conectados conosco via internet,
os nossos amigos internautas ou aqueles que virão posteriormente nos conectar, que eles possam também receber um pouquinho dessa bênção da noite, que eles possam beber dessa sabedoria, dessa bondade infinita, desse amor, e que vós permita que os bons espíritos estejam conosco, sempre nos intuindo, sempre nos auxiliando, sempre nos conduzindo no caminho do bem, no caminho da caridade. Que esses bons espíritos também possam anular com a sua permissão, com a permissão de Deus Pai, a influência dos espíritos que ainda insistem em nos querer fazer mal. Te rogo ainda, Senhor Jesus, que envolva a nossa querida deusa Samu, que ela possa ser inspirada também pelos bons espíritos, a fim que ela possa sanar a sede sobre a temática. Que assim seja. Então vamos lá. Antes de apresentar a doutora Deusa, o tema, nós vamos falar um pouquinho sobre uma sugestão de leitura para aqueles que querem saber mais a respeito das mortes de entes queridos, né? Nós vamos deixar duas dicas importantíssimas. O Evangelho segundo o Espiritismo, em especial lá no capítulo 5º do Bem-aventurados Aflitos, tá? Lá vai ter é lindo o capítulo, mas tem um tópico específico: perda de pessoas amadas, mortes prematuras. E também tem um livro que eu gosto muito, chamado O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Lá na primeira parte, principalmente os capítulos de 1 a 5, ele vai tratar diretamente, né, desse tema. E na segunda parte, lá ele vai ter exemplos, né, de passagem, né, de morte de suicidas, de criminosos, de espíritos endurecidos, de espíritos felizes e tantos outros. Então, vale a pena essa dica para que vocês possam, né, se inteirar mais do assunto, ok? É sempre muito bom. Hoje, eu não vou falar muito sobre o tema, não. Vou deixar para a doutora, mas eu quero antes falar uma mensagem, né? Vou dizer aqui uma mensagem de Francisco Cândido Xavier. O título, né, chama Eles Vivem. Então, eu queria pedir a atenção de todos aí para ler para vocês. Ante os que partiram, procedendo-te na grande mudança, não permitas que o desespero te assombre o coração. Eles não morreram, estão vivos. Compartilham-te as aflições quando te lastimas sem consolo. Inquietam-se com a sua rendição aos desafios da angústia quando te afasta da confiança de Deus. Eles sabem igualmente quando dói a separação, o quanto dói a separação. Conhecem o pranto da despedida e te recordam as mãos trementes do adeus, conservando na acústica do espírito as palavras que pronunciaste, quando não mais conseguiram responder às interpelações que articulaste no áudio da amargura. Não admitas estejam eles indiferentes ao teu caminho ou à tua dor. Eles percebem quanto te custa a readaptação ao mundo e à existência terrestre sem eles, e quase sempre se transformam em sirineus de ternura incessante, amparando-te o trabalho de renovação ou enxugando-te as lágrimas quando tateis a lousa ou lhes enfeitas a memória perguntando por quê. Pensa neles com saudade convertida em oração.
As tuas preces de amor representam acordes de esperança e de devotamento, despertando-os para visões mais altas da vida. Quando puderes, realiza por ele as tarefas em que estimariam prosseguir, e tê-lo-ás contigo por infatigáveis zeladores de teus dias. Se muitos deles são teu refúgio e inspiração nas atividades a que te prendes no mundo, para muitos outros deles é o apoio e incentivo para a elevação que lhe faz necessária. Quando te dispunhas a buscar os entes queridos domiciliados no mais além, não te detenha na terra que lhe resguarda as últimas relíquias da experiência do plano material. Contempla os céus, em que mundos inumeráveis vos falam da união, sem a Deus, e ouvirás a voz dele no próprio coração, a dizer-te que não caminharam na direção da noite, mas sim ao encontro de um novo despertar. Emmanuel, livro de Chico Xavier, Espíritos Diversos, retornaram cantando. Ok? Espero que vocês tenham gostado, mas me tocou muito essa mensagem, eu guardei, eu recebi ela e queria compartilhar com vocês, ok? Agora nós vamos apresentar a nossa querida Deusa Samu. Doutora Deusa Samu é psicóloga clínica e hospitalar, pós-graduada em tanatologia pela USP, que é a Educação para a Morte. Ela cursou a disciplina de pós-graduação Experiências Anômalas, Psicologia Anomalística e Processos Psicossociais Básicos pela USP. Ela é psicoterapeuta especializada em situação de luto e UTIs, diplomada membro da ANLAC, Academia Metropolitana de Letras, Artes e Ciência. Ela também é membro da SBPH, Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, sócia fundadora da Sociedade Brasileira de Tanatologia da USP e membro da ABRAP, Associação Brasileira dos Psicólogos Espíritas. Olha que legal. Membro da equipe de coordenação de reunião de pais na área de infância e juventude. É também expositora da área de ensino da instituição Seara Bendita, de São Paulo, associada à AME, Associação Médico Espírita, né? Autora de diversos livros e articulista do jornal Fala Meu, da USE, São Paulo. Comentarista do programa Jornal da Nova Era, pela Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. E também, olha só, eu estive vendo essa semana a apresentadora, da semana passada, eu vi, apresentadora do programa Psicoevangelizando. Então, agora eu quero que vocês deem uma boa noite, muito, muito mesmo especial para nossa querida Deusa. Boa noite, Deusa. Olá, boa noite, Ale. Obrigada pela oportunidade. Vamos conversar, né? Vamos falar de morte, vamos falar de luto. Vamos lá. Vocês estão... Me dê um retorno do som da Deusa. Tá tudo bem para vocês? Me dê um retorno aí. Tá ok? Então, ótimo, ótimo. Tudo ok, Deusa, certinho. Podemos prosseguir, então. E aí, tudo bem? Olha, a Deusa, na semana passada nós não conseguimos, mas hoje, olha, gente, com muita oração, com muita fé, hoje, ó, hoje estamos aqui juntos, ok? Deusa, aqui a resenha, ela tem um formato nada formal, tá? É uma coisa bem tranquila. Ótimo. Então, tudo Tá? a ver comigo, porque eu também preciso. Isso. Aqui a gente é tranquilo. Não se preocupa tanto com essa questão de tempo. Não, aqui você é de casa, ok? Que bom. Ótimo. Então vamos lá. Mas me fala uma coisa. Acho que o pessoal está querendo saber muito aí, né? O próprio título, né? O que é o luto? Como que a gente pode definir luto, né? E luto é sempre luto ou
ou ele tem alguns diferentes modos, diferentes tipos, ou é só uma coisa só para todo mundo? Como que Eu acho, funciona aí? eu acho legal a gente começar explicando sobre a tanatologia, né? Então vamos Que as lá. pessoas sempre perguntam. Tanatologia é o estudo da morte e do morrer. Thanatos era o deus da morte na Grécia Antiga, Uhum. assim como Hipnos era o deus do sono. Então, Thanatos, deus da morte, por isso, tanatologia. O que é luto? Luto é tudo que você faz para elaborar uma perda, qualquer perda. Toda vez que você está vivenciando uma perda, qualquer perda, Qualquer tipo de perda. qualquer perda, você entra no processo de luto. Qualquer perda. Nesse momento, por exemplo, nós estamos vivendo, nós todos, sem exceção, um Uhum. grande luto do nosso passado. Tudo que nós vivenciamos antes da pandemia, né? Nós estamos nesse grande luto da nossa liberdade que está cerceada, luto dos moldes como era a nossa vida anteriormente, não é? Então, estamos vivendo um monte de lutos paralelos e fora os lutos específicos, pontuais de todos os nossos irmãos que nós estamos vendo partir, né? Então, luto é perda. Toda vez que você vivencia uma perda, perdeu o emprego, tá no luto. Terminou um relacionamento, tá no luto. Perdeu um animalzinho, tá no luto. Mudou de cidade, tá vivendo luto. Se tem perda, tem luto. Hoje, a gente vai Interessante. concentrar na questão da perda de entes queridos em Uhum. virtude da questão da pandemia. Mas é importante que você entenda que luto é tudo que você faz para elaborar uma perda, qualquer perda. Interessante. A gente sempre associa a morte, né? A morte, assim, física, Sim, né? Mas, sim, assim, sim. e me fala uma coisa, dessas questões de perda, né? Já que o luto é uma perda, seja ela qual for, tem como a gente mensurar esse tipo de luto? Para ser, esse acarreta mais dano que o outro? Ou é muito individual essa aí? Como que é? Não tem porque o luto, ele é totalmente, ele está relacionado à importância do objeto perdido. Então, Hum, conforme a intensidade do vínculo que você tinha, conforme o significado do objeto perdido, quão mais intenso vai ser seu luto. Eu acho importante, existem vários tipos de luto, mas eu acho importante a gente colocar, eu sempre elenco três tipos mais importantes, então né? vamos lá, O vamos luto lá. antecipado. O que é um luto antecipado? Toda vez que você começa a sofrer por algo que não aconteceu ainda, você começa a viver a angústia como se você já tivesse A é, ansiedade de alguma a coisa. ansiedade, a angústia, né? Então, por exemplo, agora, com essa questão da Uhum. pandemia, você começa a sofrer, de repente, temendo que alguém da sua família venha a desencarnar. Então, você está vivendo um luto antecipado. Geralmente, quando eu atendo pessoas que estão vivendo luto antecipado, a frase que eu coloco para que a pessoa use essa frase como âncora para que ela elabore esse luto antecipado. A frase é: o que temos para hoje? Então a pessoa está com medo porque a mãe dela é de risco, é uma senhorinha de idade, a pessoa está com medo, aí a pessoa já fica vendo a mãe desencarnando, e aí eu falo para ela: o que você tem para hoje?
Ah, minha mãe está em casa, está tudo bem, então aproveite sua mãe, curta sua mãe, tome as providências que precisa tomar e evite viver o luto antecipado, né? Então, o Uhum. luto antecipado é esse que você começa a sofrer. Tem muita gente já sofrendo por causa da questão econômica, né? As pessoas, em virtude da pandemia, as pessoas estão com medo Sim, que vai ficar pobre, que vai perder o emprego, que vai, entende? Então, a pessoa já começa a sofrer vivendo esse luto antecipado. Então, quando você começar a viver o luto antecipado, comece a se perguntar: o que temos para hoje? E aí você vai aproveitar o hoje, se empenhar em viver esse hoje e o amanhã vamos esperar que Deus providencie, não é? O segundo tipo de luto que eu gosto de elencar é o luto negado, não é? Então, a pessoa que foi criada para ser forte, para resolver tudo. Então, a pessoa nega. Ela está sofrendo, ela está com medo, ela está insegura, mas ela nega. Ela fala que tá indo, que não é qualquer coisa que vai derrubar. Então, ela está negando. Geralmente, luto negado vai se tornar doença. Toda vez que ah, você nega, então, eu atendo muita gente que, por causa da religião, se obriga a ter uma postura que, na verdade, não é verdadeira. Então, então, é muito importante a gente esclarecer que a doutrina dos espíritos é uma ferramenta abençoada que nos ajuda, que nos traz resposta, é o consolador prometido, mas a doutrina não nos isenta de sentir. Então, é muito importante que você, independente de religião, que você se libere para você vivenciar o seu luto. Porque se você negar, você vai adoecer. Uma das possibilidades é que você venha a ter uma síndrome do pânico, por exemplo. Outra possibilidade que eu atendo bastante gente é com a síndrome do intestino irritado, que consiste naquela diarreia sem sintomas clínicos que justifiquem o quadro, né? Então, é importante que você entenda, diarreia, na visão psicossomática, é desapego súbito sem elaborar. Então, aquilo que a pessoa pergunta para você, e aí, como é que você está indo em relação à sua perda? Aí você está sofrendo, só que você fala, ah, não, eu estou rindo, está tudo bem, eu sou forte, só que não está. Então, você tá tratando de desapegar-se subitamente sem ter elaborado, sem ter vivenciado as etapas do luto, as fases do luto, sem ter é, validado os seus sentimentos. Então, aquela energia da negação, ela vai ser processada. E aí você vai ter diarreia, né? A síndrome do intestino irritado é um bom exemplo, né, de desapego súbito sem elaborar. Então, é muito importante que você elabore seu luto. Muita gente que foi criada para ser forte, nessas horas, tem a tendência a negar. Então, sim. lembra disso. Se você conhece alguém que está se fazendo de forte, de durão, conversa com essa pessoa. Você indicou aí os livros do Pentateuco, mas eu quero Uhum. tomar a liberdade para indicar o Claro. meu livro. Tá O bom? meu livro Opa, se aliás, chama, perguntaram aí. é, o meu livro se chama Indo Além do Luto. E você pode adquirir acessando a estante virtual, www.estantevirtual.com.br. Então, no livro Indo Além do Luto, eu explico todas as fases do luto, explico os tipos de luto e conto vários casos
de luto para que você, lendo, você se identifique e Uhum. isso ajude você a elaborar o seu luto. O terceiro Ótimo. tipo de luto, que eu acho legal a gente falar, é o luto complicado ou luto prolongado, né? Antigamente a gente chamava de luto patológico, mas a Organização Mundial de Saúde entendeu que ficava muito pesado. Então, a partir Com de certeza. 2000, mudou para luto prolongado ou luto complicado, né? Então, todo luto que você não vivenciou adequadamente, que você negou, pode se tornar um luto complicado lá na frente, Uhum. ok? Então, o luto também que você não elaborou por alguma razão. Eu vou dar um exemplo que, Sim. infelizmente, está acontecendo muito. Eu estou atendendo muita gente em sofrimento, estou atendendo muitos colegas médicos que estão sofrendo horrores, não é? Eu estou atendendo muita gente que não está podendo fazer o velório dos seus entes queridos. Eu ia até perguntar sobre isso. Como fica É, essa proibição, às vezes, né, nesse período de você não poder velar o seu ente querido? é. Essa questão de você não poder velar, o velório é uma parte muito importante para você elaborar o seu luto, porque é no velório que você vai concretizar a perda. E aí, se você pula essa etapa, uma das possibilidades é que você tenha luto complicado lá na frente, porque você vai ficar com um monte de questões na cabeça, porque você não viu o corpo, porque você Uhum. não tem certeza se dentro daquela urna Era ele, né, a ou não era? pessoa mesmo, entende? Então, geralmente, quando eu atendo pessoas que perdeu entes queridos em acidentes aéreos, em acidentes de carro é, que não pôde fazer que o caixão ficou Sim, sim, lacrado, lacrado, lacrado. isso mesmo. Então, sempre vai ter luto complicado, porque a pessoa, esse tipo de evento é um fator que vai contribuir para que a pessoa desenvolva um luto complicado, né? Um luto prolongado. Prolongado, prolongado. Então, Pode falar. é, o terceiro tipo era esse, né? Tá. Nós fazemos É, sempre uma ponte com o chat. Algumas perguntas. Tem uma relacionada aos três tipos de luto que eu quero te passar da Regiane, grande Rê, minha querida boleira. Mas o luto antecipado não ajuda a pessoa a ver possibilidades lá na frente? não, não, não. Por quê? Porque o luto antecipado, às vezes, eu já atendi muita gente que estava com diagnóstico de terminalidade e a pessoa não desencarnou. Então, se você ficar vivendo luto antecipado, entre aspas, enterrando seu ente querido antes da hora, depois ele retorna, ele não desencarna, você sofreu de forma desgastante, você produziu aminas cerebrais que vão detonar a sua biologia, entendeu? Toda vez que você se estressa, aumenta a sua quantidade de cortisol, Sim. você tem descargas adrenérgicas no seu sistema gástrico. Então, viver luto antecipado é adoecer, é prejudicial, é deixar de aproveitar o hoje, não é? Eu vou dar um exemplo bem importante. Eu não sei se vocês lembram, quando aquele cantor, não sei que Araújo, que morreu lá, que teve aquele acidente, Eduardo Araújo, não, Pessoal, vocês no chat me ajudam aí que eu também não lembro. aquele moço, aquele jovem, né? Ele desencarnou por acidente e ele era jovem e algumas mães
começaram a ficar apavorada, começaram a me procurar, falando que não ia mais dar a chave do carro para os filhos, que não ia mais deixar o filho pegar o carro à noite. Cristiana Araújo, a Cristiano Fernanda Araújo. falou. Por quê? Porque o filho tinha a mesma idade do Cristiano Araújo. Então, eu explicava para essas pessoas que aquela é a história do Cristiano Araújo. E o seu filho é seu filho. Então, o seu filho vai viver outra história. Claro que você pode ter uma conversa com ele sobre não usar, não ingerir bebida alcoólica antes de dirigir. Claro que você pode ter uma conversa com ele, esclarecendo para ele não ir dirigir à noite se tiver com sono. Claro que você pode tomar todas essas precauções, né? Mas viver luto antecipado e, entre aspas, matar seu filho antes da hora, não vai fazer bem nem para você, nem para ele, entendeu? Então, luto antecipado é sinônimo de ansiedade, de adoecimento. Então, não é legal. Ótimo. Temos uma outra relacionada a esses três tipos que você falou, e nós verificamos muito até no movimento espírita. A Cátia nos traz. Essa fala é muito importante porque geralmente ouvimos muito a seguinte fala: você não pode chorar essa perda porque faz mal ao espírito que desencarnou. Você deve chorar. Chorar é uma das possibilidades de você explicitar a sua emoção, de você elaborar o seu sentimento. Chorar de saudade não vai fazer mal para ninguém. Aliás, se você reprimir o choro, você não tá fazendo nada que o espírito lá não esteja percebendo, né? Então, o que ele vai captar é o que está no seu coração, é o que está na sua intenção. Então, chore, pode chorar. Eu tive o meu filho que desencarnou, eu chorei e eu conversava com a fotografia dele todo dia. Então, não faz mal, converse, peça para o seu ente querido, para que quando ele se adaptar, que você não quer criar nenhum problema para ele, mas que quando ele se adaptar, para ele vir dar um sinal para você que está tudo bem, vir no seu sonho, não vai fazer mal. E chore, chore, ponha para fora o que você está sentindo, vivencie as fases do luto, porque senão você vai ficar doente. Na sua fala, você disse que devido a esse processo que nós estamos inseridos agora, muitos não estão tendo condições, né, nem pode de ir ao velório, né? Estão ceifando essa questão. E você falou que isso atrapalha um pouco. Mas olha a pergunta aqui: fazer um ritual de despedida virtual ajuda a elaborar o luto? Ajuda, qualquer ritual, o que realmente conta é a intenção, ajuda, mas virtual é sempre virtual, não é? É diferente de você estar Uhum. pegando, né? Sim, sim. Sentindo, trocando a energia ali presencialmente. Claro que qualquer ritual virtual vai ajudar, sem dúvida nenhuma. Ótimo. Você falou para nós aqui que o luto, né, ele tem que ser elaborado. Então, ou seja, ele tem que ter um trajeto muito próprio, né, dele, né, que tem que ser percorrido. Que se você não, você mesmo disse que se você não percorrer todo esse trajeto, você pode ter um adoecimento físico-mental. É isso, né? Quais são o que nós podemos acarretar em termos de psíquico quando você não percorre essa, essa estrada do luto? Olha só, é legal a gente pensar primeiro nas fases, não é? Uhum. Então, as fases do luto, as principais, primeiro é a barganha. Então, você percebe que vai morrer, você não quer morrer, porque ninguém quer morrer, e você barganha com Deus. Se eu não morrer, eu paro de comer chocolate, se eu não morrer, eu paro de fumar, se eu não morrer, ou então
ou então você está cuidando de alguém que está ante a morte, e aí você começa a fazer barganha com Deus, né? Se meu pai não morrer, eu faço as pazes com meu irmão. Se minha mãe não morrer, eu vou fazer as pazes com minha cunhada. Sei lá, você vai barganhar, né? Dependendo do tipo de morte, não dá tempo para barganhar. A segunda fase é a fase da surpresa. Surpresa não tem a ver com o tipo de morte. Surpresa tem a ver com o sentimento de impotência que você experimenta. Surpresa tem a ver com a constatação da irreversibilidade. Então, você está lá e pensa assim: meu Deus, ele não vai voltar, mas ele estava aqui ontem, mas eu falei com ele. Meu Deus, como que pode? Então, essa constatação da irreversibilidade é a fase da surpresa. Esse sentimento de impotência, né, de você querer recuperar o momento anterior que você vivenciou com a outra pessoa, né? Isso, isso gera em você essa sensação desagradável, que é a fase da surpresa. Então, não tem a ver também com tempo, né? Eu atendo mães que estão esperando o filho voltar do colégio. E aí elas se dão conta que o filho não vai voltar, né? E já tem um tempo que o filho desencarnou. Eu atendo viúvas que no fim do dia esperam o marido chegar para o jantar, chegar do trabalho, e aí, de repente, elas constatam que ele não vai voltar, né? Então, essa é a fase da surpresa, essa constatação. Eu acho bem importante, eu uso muito uma frase de Emmanuel, que diz assim: se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. Então, respeitar o luto do outro, ficar próximo do outro. E a frase que eu dou a dica para as pessoas falarem, se quiserem, é uma frase minha, eu não cobro royalty. A frase é: estou aqui. Essas duas palavrinhas são milagrosas. Eu atendo muita gente em processo de desencarne. Eu atendo muitas famílias há muitos anos vivendo perdas. E foi a frase que mais valeu a pena. Estou aqui. Porque o outro entende que você está oferecendo uma parceria. É uma parceria que não julga. Ah, mas já passou tanto tempo, você está aí chorando. Não, 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 Por não. quê? Sai dessa, vai, para quê? Sai daqui, vai lá, Dá vamos dar a volta por risada. cima. Isso. Então, se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. Escuta, mas você está assim só por causa de um cachorro? Se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. E aí, a terceira fase do luto é a fase da revolta. Você vai ficar de mal de Deus. Você vai dar um tempo com Deus. Você vai questionar: por que desse jeito? Por que agora? Por que comigo? Por que meu filho? Por que não foi o filho da vizinha que não vale nada? Por que não foi um político? Você vai sentir isso, independente de religião. E tem gente que fala: ah, mas eu sou espírita, mas Isso, nada. perfeito. Você é uma pessoa, você está na dimensão humana, entendeu? Então, a doutrina é maravilhosa, nos ajuda a compreender, nos ajuda. Oi, André Luiz, querido, um beijo no seu Grande coração. Muito abraço, um grande obrigada beijo. por você Saudade, estar viu, aí. André? É um irmão maravilhoso que trabalha na Sim, divulgação aí da doutrina. Que bom. grande amigo. Então,
Se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. Então, viva seu luto, coloque a sua revolta para fora, fale, xingue, esbraveje. Deus não vai ficar bravo, Deus é amor. Deus é amor. A Márcia está falando que tem gente que diz Isso. que cadê Cadê sua sua fé? fé? Pois é. Então, todas essas frases não ajudam. Você deve dizer para a pessoa: estou aqui. Entende? É assim que você vai ajudar, oferecendo parceria incondicional. Na fase da revolta, geralmente eu sugiro para a pessoa, para que o paciente faça desvio simbólico. O que é desvio simbólico? É você pegar, por exemplo, uma almofada e bater nela, xingar ela, chutar ela, colocar toda a sua energia de revolta e de questionamento na almofada. E por que Atividade numa... física? Atividade física ajuda? Também, também, mas esse desvio simbólico é mais para Uhum. você esbravejar, Ah, tá, não é? entendi. Então, por que uma almofada? Porque você não vai se machucar e nem vai machucar ninguém. Então, geralmente a gente faz isso. Eu faço muito isso com crianças, Olha. porque os adultos não sabem lidar com perda. Nós não fomos educados para lidarmos com a morte, com o luto. E aí, Perfeito. por causa disso, nós, com nossos cabeções, tudo cheio de teia de aranhas, a gente não ajuda a criança a elaborar o luto dela. A gente mente, a gente Uhum. fala coisa que não deve, então a gente não ajuda a criança. Papai foi Então, viajar. você que está aí, pelo amor de Deus, lembre que não existe criança. Criança é um espírito imortal num corpo infantil, num Perfeito. psiquismo em desenvolvimento. E dependendo da mentira, dependendo do que você falar, você só pode piorar as coisas. Então, lembra disso. Não existe criança. Existe espírito imortal num corpinho infantil, num corpinho frágil. E essa aparência frágil é só aparência. Capítulo 7º da segunda parte de O Livro dos Espíritos, Prelúdio do Retorno. Está lá, Uhum. ok? Então, tem nada de fragilidade. Ali tem um espírito imortal num corpo infantil. E você tem a tarefa de ajudá-lo a se conduzir, entendendo o processo de luto. Então, um conselho para você: se você não sabe como fazer, procura alguém capaz, mas não fale mentira, não minta, não disfarce. Tem gente que está chorando, a criança chega, você está chorando? Não, não estou chorando, não foi nada. Tô picando Isso não cebola, vai né? ajudar. Isso não vai ajudar. Explicar para a criança: estou chorando, estou com saudade da vovó, porque ela foi lá morar com o papai do céu. Estou com saudade da vovó. Ok? Tem que falar. Ótimo. Ó, vamos, pode falar. A, a quarta fase do luto é a fase da depressão. Na fase da Hum, depressão, é muito importante procurar ajuda psicológica, de repente tomar algum remédio, de preferência homeopatia, tá bom? Porque a gente precisa cuidar. Mas na fase da depressão é a fase mais difícil. Às vezes é melhor não esperar essa fase, buscar ajuda antes, tá bom? Na fase da depressão, você vai experimentar sentimentos de anedonia, que é a ausência de prazer. Nada tem graça. Você vai experimentar apatia, que é vontade de não fazer nada. Você vai experimentar culpa. Por que que eu fiz assim? Por que que eu não fiz assado? Por que que eu fui de noite? Eu tinha que ir de dia.
Por que que eu não fui naquele outro médico? Por que que eu fui naquele? Olha só, você fez o que você conseguiu, da maneira que você pode, e essa é a sua melhor maneira, ok? Deixa eu contar uma coisa para você. Claro, claro. Todo mundo, independente de ter feito tudo que estava ao seu alcance, vai experimentar culpa. É normal. Você vai experimentar também um sentimento que é mais ou menos assim. Você tem vontade que morra alguém da família de todo mundo da sua vizinhança. E aí, depois você vai sentir culpa de ter sentido isso. Tudo isso é normal, tudo isso faz parte. Porque a sua dor é tão intensa que você fica querendo que o mundo todo experimente de alguma maneira o que você está sentindo, entende? Então, você fica assim com uma sensação mais ou menos assim: nossa, minha mãe morreu e está todo mundo normal? Meu Deus, meu pai morreu e está todo mundo aproveitando a vida? Entende? Então, você fica com a sensação de que todo mundo deveria, de alguma maneira, experimentar o que você está experimentando. Então, essa é a fase da depressão. É normal, é assim mesmo, e você deve buscar ajuda. Por quê? Porque na fase da depressão, você deixa de produzir, por exemplo, serotonina. Você Isso. não deixa totalmente, mas a sua taxa de serotonina cai. Isso gera em você anedonia, gera em você apatia, vontade de não fazer nada, você não quer comer, você não quer nada, você não quer tomar banho, você não quer trabalhar, você não quer nada. Então você entra num processo de morte, morte indireta, entende? Então é Uhum. importante você buscar ajuda. A última fase Sim. é a fase da aceitação. De Hum, cada 10 pacientes que eu atendo, 10 falam que não vão aceitar nunca. E por que isso? Porque a gente associa aceitar com achar bom, gente. Aceitar não é achar bom. Aceitar é você entender o que você pode mudar, o que você não pode mudar e transitar entre esses dois polos com o máximo de equilíbrio que você conseguir. Entendeu? É isso. Então não tem a ver com achar bom. E uhum. aí, quando você entra nesse processo de aceitação, você começa a emparelhar os acontecimentos, mais ou menos assim. Puxa, se minha mãe tivesse aqui, não, mas ela não ia estar bem porque ela estava sentindo muita dor. Então foi melhor assim. Entende? Então esse tipo de pensamento, esse tipo de emparelhamento já é o processo de aceitação. Você está entrando no processo de aceitação. Você falou em 5 fases, né? 5 fases. Necessariamente nós passamos por todas essas 5 ou não? Olha, um monte de gente fala que não, mas eu diria que sim. A intensidade é que difere, Em graus entende? diferentes. Exatamente. O tempo que você vai ficar numa determinada fase, porque às vezes você vivencia as 5 fases no mesmo dia, entende? Você Há acorda essa possibilidade? surpreso, aí lá na metade do dia você está revoltado, aí lá no meio da tarde você está depressivo, e aí de noite você está querendo aceitar. Aí amanhã tudo de novo, entende? Então, assim, não tem necessariamente uma regra, né? Ótimo. Vamos para o chat um pouquinho. Tem um pessoal perguntando. A Fernanda, Deus, obrigado por mais uma live. Acho que uma das coisas mais difíceis é viver depois da morte de um ente querido. Como retomar a vida? Qual o movimento, a ação que deve ser feita para conseguir continuar a caminhada? Obrigado, Fernanda, pela participação. Fernanda querida, um beijo no seu coração. Então, olha só, o movimento é você validar o seu luto.
vivendo um dia de cada vez. Então, quando alguém pergunta para você, como é que você está hoje? Se você não estiver bem, é isso que você vai falar, porque é isso que nós temos para hoje. Então, quanto mais você validar o que você está sentindo, quanto menos você negar, melhor a sua elaboração. Então, você pode virar para a pessoa, por exemplo, e dizer assim: olha, fulano, hoje não estou legal. Hoje eu estou meio revoltada, hoje eu estou questionando, hoje eu estou com necessidade de falar, hoje eu só choro, né? Mais tarde pode ser que eu esteja melhor, mas nesse momento eu estou assim, entende? Hoje eu estou precisando falar, então quanto mais eu valido isso, quanto mais eu legitimo o meu sentimento, mais eu estou ancorada na vivência do que eu estou permeada, do que eu estou inserida. Eu estou num processo. Se eu negar, não vai resolver. Só vai Uhum. piorar. Então, eu preciso legitimar. Ótimo. Olha, temos mais um aqui. A Regiane. Percebi que depois que os meus pais desencarnaram, para mim tudo é tudo normal. Quando ouço que fulano tal desencanou, dá a impressão que não existe nada maior para me abalar. É normal essa fase? É normal. Você viveu perdas muito significativas, então você entende, a partir daquela dor, do significado, você entende que vai precisar de uma coisa assim muito gigantesca para abalar você de novo. Faz parte, é um jeito de elaborar. Não quer dizer que você ficou insensível, não quer dizer que você não vai ser misericordiosa com a dor do outro, não quer dizer que você não vai exercer compaixão com o outro. Tá. Deusa, uma outra questão. Nós vimos que assim que há muitas diferentes formas de reações à perda. Cada um é cada um. Depende muito do vínculo e tudo mais. Mas no caso em especial das mortes súbitas, esse processo seria um pouco diferente ou não? Olha, a questão da morte súbita, a gente percebe que, como não houve, entre aspas, uma preparação, a fase da surpresa ela se prolonga, não é? Porque como a pessoa não estava, entre aspas, esperando, não é? Por que eu coloco entre aspas? Porque tem um ditado que diz: enquanto há vida, há esperança, né? Uhum. Então, eu já vi muitos casos, eu teria aqui um monte de exemplos para dar, né? Porque as pessoas falam assim: eu estou ajudando, eu estou aproveitando minha mãe porque ela já está velhinha, né? E vai que. Aí a gente fala assim: vai que o quê? Aí a pessoa fala assim: é, é ela já está perto de ir, né? Porque é a lei natural das coisas. Não, não é, gente. Não é. Não é. Desencarna a criança todo dia. Entendeu? Então, às vezes, você fica aí, entre aspas, matando sua mãe e Sim. você vai antes, né? Tem um caso que eu atendi há muitos anos que me marcou muito. O neurocirurgião me chamou para acompanhar uma senhorinha de quase 90 anos com tumor cerebral. E ele falou para mim: Deusa, a gente chamava ela de Iaia, porque ela era Uhum. espanhola, então Iaia em espanhol é vó, né? E aí ele disse: Deusa, você prepara a família da Iaia, porque a gente vai tentar retirar o tumor e o risco de morte é altíssimo. E aí eu desci lá para conversar com a família da Yaya, estávamos às vésperas do Natal, e eu falei, encontrei a filha da Yaya,
que tinha mais ou menos uns 60 anos, e a filha da Yaya, portanto, a neta da Yaya. E aí, a neta da Yaya devia ter aí uns 30 e poucos anos, e o namorado da neta da Yaya. Eram esses os familiares que estavam ali. E aí eu expliquei que eu estava às ordens, passei meu celular, falei para eles que eu ia acompanhar a cirurgia, que quando terminasse eu iria comunicá-los e falei dos riscos. Daí fiz o pacto, né? Porque geralmente quando eu atendo, eu faço um pacto de acompanhar o paciente até o desfecho. Se o desfecho for o túmulo, eu vou ajudar a família a elaborar a perda. Se o desfecho for a alta, eu vou ajudar aquele paciente a elaborar, porque ninguém sai de uma experiência de quase morte igual, né? Então, eu expliquei tudo isso para eles e fui subir. Aí aconteceu a cirurgia, quando terminou, o médico me chamou, falou, Deusa, correu tudo bem, a Yaya está na sala de recuperação e você vai lá liberar a família. E brincou comigo, falou assim, ó, vai lá pro seu Natal, você está liberada. E aí eu fui lá, expliquei para a família, deixei meu celular e fui embora. No caminho, o meu celular tocou e era a neta da Yaya chorando. O que eu pensei? Na hora que eu peguei o celular, eu pensei igual todo mundo está pensando, né? Eu Eu também pensei, pensaria a mesma coisa. né? Aí eu peguei o celular e falei, quando eu vi que era a neta, eu falei, tô voltando, me aguarda aí que eu tô voltando. Nós já estávamos meio que de sobreaviso. E ela gritou assim, não! Eu falei, não, por quê? Ela falou, porque não foi minha avó, foi minha mãe. A Olha, mãe dela, a filha da Yaya, teve um infarto. Na missa de um mês, quem que estava lá? A ai, Yaya. ai, Mas não era a Yaya que tinha que ir? Não, gente. Ninguém vai de véspera. Nós vamos no dia que nós combinamos, entende? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas frases feitas, não é? Ah, pela lei natural das coisas. Que lei natural nada? Não é verdade isso, não é? Os mais velhos vão primeiro. Não, não vão. todos nós temos uma programação, né? Por falar nisso, a Silvinha está perguntando o que fazer, Deusa, quando não conseguimos chorar, já que sabemos que conter o choro poderá nos trazer algum transtorno. Obrigado. Obrigado você, Então, Silvinha. chorar, tem gente que chora fácil e tem gente que não chora. O fato de não chorar não significa que a pessoa não está sentindo, né? Então, mesmo que a pessoa contenha o choro, em algum momento ela vai chorar, né? Então, deve chorar. Mas se não chora, não quer dizer que não está elaborando, que não está sentindo. Está sentindo, mas não chora. Chorar é uma possibilidade de você externalizar a emoção. Mas tem gente que não chora. Quem chora fácil, levanta os braços. É. Vamos lá. Uma outra coisa que eu gostaria de saber, que tenho certeza que todos também, no caso ainda, que muitos dizem que a dor ameniza com o tempo. Mas às vezes a gente verifica que isso não ocorre, pelo contrário, às vezes até agrava. Por que disso, Deusa? Olha, a dor, ela não ameniza com o tempo. Com o tempo, você aprende a administrar o luto, né? O impacto vai amenizar, porque se você ficar com o mesmo impacto do começo, você também vai morrer, certo? O seu sistema nervoso vai pifar. Porque cada vez que você vivencia o impacto da perda, você tem uma descarga adrenérgica. O seu sistema nervoso central, ele
gera impulsos, né? O seu simpático entra em ação. Então, você tem toda aquela descarga. Então, você não vai ficar assim para sempre. Então, esse impacto, ele vai diminuindo à medida que você elabora o luto. À medida que o tempo passa, você vai administrar, mas não vai passar, nunca vai passar, porque você não vai esquecer que você teve um filho, você não vai esquecer que você teve uma mãe, né? Então, nunca vai passar. Você vai atenuando os sintomas e você vai administrando esse luto. Entendi. Então, essa coisa que o tempo se encarrega, isso aí é furado. Exatamente. Tá. No caso agora, você falou daquelas palavras, né? O que que eu posso te ajudar, te colocar, né, no seu lugar, né? Mas muitos ainda parece que luto, ainda para muitos, né, é uma questão de tabu, porque ninguém mais pode ficar mal, né, por essa perda, né? Por que que isso acontece até nos dias de hoje ainda, Deusa, na nossa Por sociedade? quê? Porque nós não fomos educados para elaborar o luto, né? Nós assistimos muito filme de terror, e aí a gente associa morte com fantasma, com essas imagens mirabolantes, mistério, né? Todas essas coisas difíceis, e aí isso nos afasta de elaborarmos melhor, de lidarmos melhor. Às vezes, o nosso ente querido pode estar do nosso lado, tentando dar um sinal para a gente, tentando de alguma maneira que a gente perceba que está tudo bem, só que a gente está tão embotado por todas essas questões, a gente viu tanto thriller lá do Michael Jackson, que a gente se distancia, né, de como é esse processo, né? Então, desencarnar é deixar a carne, é mudar de estado de consciência, né? A vida vai continuar, você só não vai estar no corpo. Então, quanto mais nós estudarmos para lidarmos melhor com essa realidade, mais tranquilo vai ser o nosso jeito de elaborar a morte, né? Apesar que você já falou um pouco, mas temos uma pergunta da Rita que nos acompanha, a Rita Nardi. Com a sua experiência, em geral, qual o tempo do luto? Quanto tempo leva até essa aceitação? Rita, boa pergunta sua, porque a gente aprende que, teoricamente, todo luto você vai ter 1 ano para elaborar. Teoricamente. Por quê? Porque a minha experiência manda que eu diga para você que o luto é seu. Então, você vai elaborar no seu tempo, tá bom? Ótimo. Uma outra pergunta muito interessante aqui da Ângela. Ouve-se muito dizer que aquele que mais faz escândalos em um velório é quem mais magoou o desencarnado, ou que mais faz algo contra o mesmo. Isso é verdade? Obrigado, Ângela. Olha, Ângela, é difícil, né? Porque é, na minha terra tem um ditado que diz assim: coração do outro é terra que ninguém anda. Então, muitas vezes, o fato de você estar fazendo escândalo, né, gritando, é porque às vezes você também tem lutos acumulados que você precisa pôr para fora e você não teve como pôr. E aí, naquela ocasião, você está sendo, entre aspas, licenciada para extravasar. E aí você se permite, entende? Então, pode ser tudo e pode ser nada, porque a gente não sabe o que está se passando dentro da pessoa, não é? Tá. Eu já atendi gente que ficou viúva, não teve como elaborar, porque teve que resolver um monte de coisas,
E aí, algum tempo depois, morre uma pessoa que nem tinha tanto vínculo assim, e aí a pessoa vai lá e se joga no chão e grita. Por quê? Porque tinha um luto anterior que ela não pôs para fora, que ela não vivenciou. E aí, se ela fosse sair na rua gritando, as pessoas iam falar, mas o que é isso? Por que não chorou lá no dia, na hora, certo? Então, é como se, em psicologia social, a gente estuda bastante essa questão da ritualística que nos é permitido, né? Então, às vezes tem um luto ali que foi adiado, e aí você está pondo para fora naquela hora. Ótimo. A Naira faz uma outra pergunta. O sono é um sinal que o nosso ente quer dizer algo para nós? É. O que que Não, você... não necessariamente, né? É, você está com sono porque está cansada, porque está exaurida, não quer dizer, não necessariamente. Tá. A Regiane também faz uma outra pergunta. Além do seu livro ou da codificação, existe algum outro livro específico que nos ajude a nos preparar para a morte? Eu acho que todos os livros psicografados por Chico Xavier, por Divaldo Pereira Franco, né? E por alguns irmãos nossos, médiuns respeitáveis que tem aí na praça, por exemplo, Júlio Carvalho, lá de Minas Gerais, né? Tem livros excelentes, o Newton Stuck, né? Que também Teve tem um aqui trabalho conosco. excelente, os livros dele são muito bons, né? Aquele espírito lá do Gabriel, que era aí de São José do Rio Preto, Uhum. que desencarnou aí num acidente, os livros do Gabriel são excelentes, que é psicografado pelo Newton Stuck. Então, todos esses casos, essas psicografias, elas nos aparelham para nós lidarmos melhor com isso. Eu gosto também de indicar o médium americano chamado James Van Praagh. Todos os livros do James Van Praagh, ele é uma espécie de Chico Xavier nos Estados Unidos, né? Entre muitas aspas. Uhum. Mas a linguagem que ele usa, o tipo de experiência que ele narra, os livros dele são excelentes. E um específico do James Van Praagh, que se chama A Força da Vida. Inclusive está esgotado, você só consegue comprar na estante virtual porque usado, né? Mas é um livro excelente que ajuda bastante porque explica muito do processo do luto, do processo de elaboração do luto, e a linguagem é muito acessível. Tá. A Lúcia, agora. Quanto tempo um desencarnado demora para aceitar, entender que está no outro plano? Lúcia, isso, cada caso é um caso, né? É muito peculiar, é muito difícil a gente assinalar e postular alguma coisa, porque cada caso é um caso, né? A gente sabe, no livro O Céu e o Inferno, tem aqueles exemplos, né, de De espíritos passamento. de desencarnando, né? Então, tem ali desde o espírito que não aceita e que fica, e tem o que está dormindo, como tem lá, por exemplo, o caso de uma moça que ela percebe que está desencarnando, e aí ela se oferece para ajudar a espiritualidade, né? É muita evolução. Então, assim, é muito difícil a gente falar. Eu imagino que nós, réis mortais aqui, nesse processo ainda rastejante que nós nos encontramos, apegados a um Com monte de matéria. coisas, né? A gente vai pastar um pouco, entendeu? Eu acho, vai ser difícil. Aquele livro lá, Eu Também Voltei, psicografado pelo Carlos Bacelli, O Espírito é o Irmão Zaqueu, eu acho que aquele livro ali, né, aquele tipo de experiência do Irmão Zaqueu, que é uma experiência, digamos assim, mediana, é mais ou menos o que eu imagino que vai se passar com a maioria de nós, né? Principalmente porque a gente cria um monte de situações na cabeça.
Tem aquele livro Evangelho de Chico Xavier, que o Carlos Bacelli compilou um monte de frases do Chico, e depois que o Chico desencarnou, ele publicou esse livro. Então, logo no comecinho do livro, o Chico fala que tem muita gente perambulando nos hospitais e aqui na crosta, e um monte de espíritas, inclusive, sem entender o que está acontecendo, né? Então, aí a gente fica, nossa, mas como assim? Como assim, gente? Porque a gente vai desencarnar, a gente vai deixar o corpo. Então, onde está seu pensamento é onde você vai estar. Onde está suas preocupações é onde você vai estar. Penso, logo existo, entendeu? Então, assim, o que está sendo o móvel da sua mente nesse momento? Se você desencarnar agora, você só vai deixar o corpo. Então, você vai continuar preocupado com o que você está preocupado. Entende? Então, até você perceber que desencarnou, que tem alguma coisa, entre aspas, errada, né? Às vezes leva um bom tempo. Então, é importante a gente pensar isso. Tem um monte de gente que está achando que vai desencarnar dormindo, né? Tem gente que fala que é o melhor jeito. Eu não sei se é o melhor jeito. Já pensou? Você acorda, toma um susto danado e muitas vezes você está viajando. Eu, antes da pandemia, viajava toda semana para dar palestra aí pelo mundo. Então, cada dia acordava num lugar e sabe quando você acorda, você se assusta? Meu Deus, onde que eu estou? Aí você, tá, eu estou em tal cidade, eu vou dar uma palestra e amanhã eu volto para minha casa. Tá bom. Mas e no plano espiritual? Já pensou? Você acorda, onde que eu estou? Aí aparece aqueles espíritos com aquela conversinha lá, né? Tipo no nosso lar, né? Sim. Até você desconfiar que tem alguma coisa que não está, e aí você fala, putz, desencarnei, e agora? Cadê meu celular? Né? Ô Então, Lúcia, todas a essas Lu, questões, né, a gente precisa trabalhar. A minha mentora, ela me explicou que eu devo conversar com os pacientes, independente de religião, e falar sim, para eles basicamente assim: olha, na hora que você perceber que ninguém está dando bola para você, que as pessoas entram e saem, que ninguém tá interagindo com você, que as pessoas vêm e sentam na sua cama em cima de você, entendeu? Chama Jesus, faz uma prece, pede socorro, chama o santo que você acredita, chama aí, porque você não está mais nesse plano, né? ótimo. Então, essa é a dica, Uhum, independente de religião, né? claro. Ô Lúcia, eu quero te dar uma dica sobre essa questão de tempo, né? No Céu e Inferno, na segunda parte, logo no primeiro capítulo, se não me engano, Kardec vai falar sobre o passamento. Então lá ele vai te dar orientações sobre essa questão, tá? Você falou muito bem do Newton, o Newton esteve aqui conosco, né, num bate-papo muito legal. E também nós admiramos muito o trabalho do Júlio. O Júlio lá no Instituto do Amor, né, faz um trabalho primoroso. Maravilhoso. Para a gente já ir encerrando, como o Espiritismo pode ajudar nesta questão, Deusa? A doutrina dos espíritos, segundo Emmanuel, o cristianismo redivivo, é o consolador prometido. E por que é o consolador? Porque a doutrina nos dá respostas. Respostas que vêm ao encontro da nossa lógica, não é? Então, para viver em equilíbrio, você precisa de respostas. Então, Uhum. você pode até não concordar, mas quando você ouve as respostas que a doutrina nos dá, isso gera em você um certo aporte de equilíbrio, porque a resposta vai ao encontro da sua lógica, não é? Então, eu acho que a doutrina dos espíritos, ao apelar para a nossa lógica, é uma ferramenta abençoada para nos ajudar nesse entendimento. Não, ótimo. Olha, nós já vamos encerrar, já deu o nosso tempo. E aqui, como o próprio nome diz, é uma resenha, então a gente vai fazer um bate-bola, um dois toque rápido aí. Eu vou falar uma palavra e você discorre sobre ela, ok?
Um fato na sua vida. O desencarne do meu filho, Rafael. Deus. Deus é tudo. É a lógica. Deus é a resposta. A resposta para o caos aparente. Porque esse caos, ele é aparente. Não existe o caos, porque Deus nos sustenta. Ele é a inteligência suprema. Então, a gente entende que é caos porque a gente não alcança esse entendimento. Mas não há caos, porque Deus nos sustenta. Jesus. Jesus é a nossa grande referência, é a personificação do amor. É com ele que nós devemos caminhar. Kardec. Kardec foi um anjo de luz que veio nos ajudar a compreender, veio codificar essa doutrina maravilhosa que nos ensina a sermos melhores. Um desejo. Que nós saiamos dessa experiência que nós estamos vivendo melhores moralmente, mais fraternos. Ótimo. Para nós encerrarmos, eu sempre deixo, né, a prece final dos nossos queridos convidados. Então, eu vou te deixar no visor sozinha, e aí eu volto para encerrar, ok? Ok. Vamos, então, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre. Vamos de joelhos em espírito dizer a Jesus da nossa gratidão pela vida, pela oportunidade da reencarnação. Mestre Jesus, entra, invade, penetra, preenche os nossos corpos, as nossas mentes, inunda da tua energia o nosso planeta. Abraça Jesus, cada coração. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Sê conosco, Jesus, nos fazendo multiplicadores do teu amor. Que todas as pessoas que façam algum contato conosco experimentem uma vontade irresistível de serem melhores. Que assim seja, graças a Deus. Deus, eu quero te agradecer imensamente, tá? Agradecer a Ditinha também, agradecer suas palavras, admiro muito o seu trabalho, te acompanho sempre de longe, e que Deus te abençoe imensamente, mas de coração Amém. mesmo, tá? Amém. Eu A vou encerrar. Ditinha é um amor, uma Ditinha referência. é uma Amo a deusa também. Ditinha. Eu vou É. encerrar, você aguarda, a gente vai se falando. Um minutinho só, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer de coração a todos que ajudaram a compartilhar, a divulgar, a todos pelas participações, pelas perguntas, pelas trocas de ideia. Valeu demais. Lembrando que na quarta-feira, 21h05, teremos o Alexandre Fontes da Fonseca, tá, de Campinas, falando de práticas não estranhas no centro espírita. É muito interessante, vocês vão gostar desse bate-bola com ele aí, ok? Lembrando que agora nós temos também um canal do YouTube onde a gente vai colocar esses vídeos para vocês acessarem depois. Então, quem tiver condições de acessar o YouTube, a Lei de Paula, Espiritismo Kardec, se inscreve lá, clica no sininho para quando tiver um vídeo novo, a gente colocar. Que Deus possa abençoar vocês todos de coração e que Jesus ilumine a cada um de vocês. Gratidão a todos. Muito grato, viu?